Queria começar analisando a origem da ansiedade. Jesus Cristo, ele começa o texto dizendo: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Não sei se você consegue perceber, mas Jesus está mostrando para mim e para você aqui que a ansiedade, ela encontra a sua origem no meu e no seu egoísmo, no meu e no seu mundanismo. Veja, primeiro, a ansiedade tem origem no nosso egoísmo. Jesus diz: não se preocupem com a sua própria vida, com o seu próprio corpo. Nesses anos de ministério, nesses anos atendendo pessoas, caminhando com pessoas, sondando o meu próprio coração, lidando com as situações que me trazem ansiedade, eu nunca encontrei o meu coração ou o coração de alguém ansioso devido à preocupação com a situação financeira dos irmãos da igreja. Eu ainda não encontrei ninguém tendo uma crise de ansiedade por não saber se o Zezinho vai conseguir comprar comida para a família dele naquele mês. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu comigo. Eu nunca tive uma crise de ansiedade preocupado com o próximo. As minhas preocupações, eu quero dizer, baseado no que Jesus está nos ensinando aqui, as nossas preocupações têm muito mais a ver com a nossa própria vida, as nossas próprias dificuldades. E às vezes, quando eu e você nos preocupamos ou ficamos ansiosos com as situações de outras pessoas, é porque a vida daquelas outras pessoas afeta a nossa vida de modo direto. Mas a verdade, queridos, é que a origem da ansiedade está no nosso egoísmo. Está nas preocupações que nós temos com a gente, com a nossa vida, com o nosso corpo, com nós mesmos, com as nossas necessidades ou com as nossas supostas necessidades. Veja o que Jesus diz no versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Lembra que eu falei a origem da ansiedade? Egoísmo e mundanismo. Talvez você não consiga perceber mundanismo nisso que Jesus está dizendo aqui, e você não percebe, muito porque eu e você fomos ensinados a pensar que mundanismo é fazer tatuagem, beber cerveja, gostar de rock, de sertanejo ou de pagode. Isso é mundanismo. Mas o autor de João, da primeira carta de João, ele nos ensina que mundanismo é muito diferente disso. Mundanismo não é fazer tatuagem, beber cerveja ou gostar de música secular. Mundanismo é ser cheio de desejos da carne, desejos dos olhos, ostentação de bens. João diz que isso é mundanismo. Veja que todas as coisas pelas quais Jesus diz que não devemos andar ansiosos ou nos preocuparmos, estão relacionadas com esta vida, este mundo. Comida, bebida, roupas, são coisas deste mundo. São coisas desta curta vida que nós temos aqui no planeta Terra. São coisas que não possuem um reflexo na eternidade. São coisas que não mudam nada. São eternamente inúteis, por mais que sejam úteis nessa vida terrena. Veja, queridos, essa é a origem da ansiedade. A origem da ansiedade é um amor tão profundo que nós nutrimos por esta vida, pelas coisas desta vida, pela saúde deste corpo que nos foi dado para esta vida. De novo, eu nunca vi ninguém ansioso, preocupado com as coisas referentes à eternidade, tendo crise de ansiedade pelas pessoas que morrem sem conhecer a Cristo. Você já se pegou roendo unha, preocupado com a sua participação no corpo de Cristo? Em como você pode servir mais a Deus? Você já se pegou roendo unha, pensando como você pode agradar mais ao Senhor?
Mas lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala que é sobre isso que nós deveríamos nos preocupar. Paulo diz que nós deveríamos nos preocupar em como agradamos a Jesus, ao invés de nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Mas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, revelam o verdadeiro dono ou os verdadeiros donos do meu e do seu coração. Revelam quem governa o nosso sentir, as nossas emoções, as nossas vontades. Aquilo que gera ansiedade em você é aquilo que você realmente valoriza e acaba governando a sua vida. Eu tenho percebido que, na maioria das vezes, é o eu, são as coisas deste mundo que governa a minha vida quando eu estou vivendo momentos de ansiedade. Essas são as origens da ansiedade. Egoísmo, preocupação com a minha vida, com o meu corpo, mundanismo, o que comer, o que beber, o que vestir, mundanismo, coisas deste mundo. Mas qual é a origem, qual é a raiz da ansiedade? Versículo 30 mostra para a gente. A raiz da ansiedade, meu irmão, minha irmã, é a falta de fé em Deus. Jesus diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O problema, queridos, é que eu e você não confiamos em Deus. Estou querendo dizer com isso que quem tem ansiedade não é salvo. Não é isso que eu estou dizendo, queridos. Eu estou dizendo que eu e você, nos momentos em que nos deixamos levar pela ansiedade, dominar pela ansiedade, nós não estamos confiando em Deus para suprir naquela situação para a qual nós estamos ansiosos. A raiz da ansiedade é essa falta de fé. Eu e você, a gente se preocupa, nós ficamos ansiosos com as coisas desse mundo, porque a minha e a sua fé é pequena. É pequena. Sempre que eu me pego ansioso, eu percebo que eu estou deixando de crer em alguma verdade de Deus revelada na palavra de Deus. Quando eu me pego ansioso, eu percebo que me falta fé para crer em versículos como o do Salmo 63, versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. Nós cantamos isso na primeira música de hoje, não é? Naquela música Soberano. A gente cantou isso. O teu amor é melhor do que a vida. Pega essa verdade. Aplica essa verdade ao momento de ansiedade. E pensa, de fato, se eu e você, de fato, crescemos que o amor de Deus é melhor do que a vida, ficaríamos ansiosos?